Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui pra gente fazer uma live rapidinha com o objetivo de continuar contribuindo aí com a nossa jornada. Quem tiver por aí, me fala, dá um joinha, me fala se você está conseguindo me ouvir bem. Vou dar só mais um minutinho. A live fica sempre gravada por 24 horas. E aí a gente consegue depois. Vocês conseguem, na verdade, depois assistir, tá certo? Eu costumo dizer que a gente precisa fazer as coisas na hora que a gente pode fazer, na hora que é mais conveniente, porque senão depois a gente fica esperando a hora certa e nunca vem a hora certa. Então eu gosto de. Tô aprendendo muito isso também. Né? Não existe o momento certo. A gente precisa criar as oportunidades e a gente tem que ir lá e tem que fazer o que precisa ser feito. Não é assim? Então vamos fazer o que precisa ser feito. Bom, o que eu vou falar um pouquinho hoje? Eu vou conversar com vocês. Hoje eu compartilhei já tô vendo gente entrando aqui, a Jéssica. Oi, meu amor, tudo bem? Tá me ouvindo, Jéssica? Tem também a Neuza Junqueira. Oi, lindona. Robôs. Bom, então quem tá chegando, chega mais. E a gente vai bater um papo, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Então vamos lá. Bom, hoje eu não sei se vocês acompanharam, mas eu postei no meu Instagram uma frase que ela me balançou, na verdade. Me balançou quando eu postei, eu fiz uma retrospectiva e falei, nossa, essa frase fez tanto sentido pra mim. E será que também não vai fazer para mais pessoas? E aí, com esse objetivo, com essa missão que eu tô de concluir o ano de 2019, essa é a minha última semana na ativa, depois eu vou tirar férias e tô entregando mais um projeto lindo que é a Jornada da Escola e Decola, como forma de agradecer tudo que o ano de 2019 me proporcionou através do autoconhecimento, proporcionou para as pessoas que também estão comigo, os meus alunos, os meus clientes, enfim. E aí a frase é o seguinte: todo sofrimento tem dois propósitos divinos, a evolução da consciência e a destruição do ego. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Regiane, sejam bem-vindos, todo mundo, sejam muito bem-vindos. E aí, o que acontece? Essa frase ela falou de uma forma tão especial, porque hoje a minha missão é facilitar a vida das pessoas, transformando, gerando, na verdade, experiências que elas possam, de fato, evoluir para a sua própria transformação. Autoconhecimento é isso, ninguém faz autoconhecimento por ninguém. Nós somos responsáveis pelo nosso movimento de dentro para fora. Nós somos responsáveis pela nossa mudança, tá certo? E aí quando a gente para e pensa sobre essa frase, sobre a evolução da consciência, o que é evolução da consciência, gente? É a gente ter cada vez mais a oportunidade de compreender de forma consciente os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque são eles que comandam o rumo da nossa vida. E essa mudança que a gente tanto fala, ela acontece de dentro para fora, porque está relacionado com a nossa mentalidade, está relacionado com a oportunidade de olhar para a nossa história de vida. A gente não consegue mudar sem fazer esse movimento. Tem gente que tenta mudar sem fazer esse movimento e a mudança ela não acontece, entende? A pessoa fica se enganando no processo de mudança. Camila, meu amor, minha sobrinha lá de Vitória, que saudade, seja bem-vinda, viu?
lindeza. Fica aqui que eu vou falar coisas legais pra vocês. Então, o que acontece? Também te amo, Camila. Então, o que acontece? O autoconhecimento, ele dá trabalho, ele dói, mas ele também cura. Ele cura, o autoconhecimento cura. E eu falo isso pra vocês com muita convicção. Falo isso pra vocês porque hoje eu trabalho com esse projeto, com autoconhecimento, com os cursos, com as palestras, agora entrando também pro digital. Porque o meu ouvido é o primeiro que escuta, eu sou a pessoa que mais sou, assim, a prova viva e o fruto do autoconhecimento. Eu tentei me transformar, eu tentei me reinventar de várias formas e nada foi possível. Eu só consegui a transformação de verdade quando eu me dispus a olhar para a minha história de vida, a me entender, a compreender as minhas emoções, entendem? Então, o que acontece? Autoconhecimento, por isso que não é para todo mundo. Por isso que autoconhecimento não são todas as pessoas que se disponibilizam para o autoconhecimento. Porque a gente precisa, de fato, olhar para a nossa história de vida. E olhar para a nossa história de vida não é um processo simples, lindo e fácil. Ele é um processo que dói. Ele é um processo que a gente precisa, muitas vezes, reconhecer. E a gente precisa também entrar num movimento de ação para a evolução. Não adianta ficar estagnado, não adianta achar assim, então tá bom, então não preciso fazer nada, porque não vai funcionar. Então, quando a gente fala sobre a questão da consciência, a gente precisa entender o seguinte: as respostas para minha mudança, as respostas para minha transformação, elas estão na minha jornada de vida. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue ver. Aí o que acontece? Muito comum isso. A pessoa se dispõe para o autoconhecimento, ela começa um processo de autoconhecimento, mas aí quando ela começa de fato a evoluir, ela para, ela desiste no meio do caminho. Ou então quando ela começa a evoluir e ela começa a perceber que ela tem que assumir a sua própria responsabilidade e parar de culpar o vizinho, o papagaio, o cachorro e o marido, ela fala assim, agora eu vou culpar quem? Entende? Então, por isso, quando eu falo assim, que não é pra todo mundo e que dói, e por isso que, que tem gente que finge que tá olhando pra si mesmo e não avança, porque tá fingindo que tá se conhecendo, eu mesma já fiz isso várias vezes. Eu mesma já fugi desse processo. Então eu tenho muito entendimento sobre isso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa persistir. A gente precisa continuar. Por quê? Hoje a gente tem várias formas de fazer isso acontecer. Muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que trazem conhecimento. Mas a gente precisa aprender sobre a nossa história de vida para a gente ter capacidade de fazer essa transformação. Não é verdade? Tô vendo aqui, tem outras pessoas entrando. Oi. Oi. Oi, meu amor. Bem-vindo. A Rosemary, eu acho que a Rose também já tá lá na jornada. A Rejane falou que é verdade. Se identificou aí, Rejane? Se identificou, né? Bem você? Mas que bom! Esse é um processo de tomada de consciência, é o primeiro passo. A gente tem que se identificar. Quando a gente traz para consciência, a gente consegue controlar. Quando a gente traz para consciência, a gente entende que a gente precisa ocupar esse lugar de fazer a nossa transformação, não é verdade? Isso mesmo. Isso, muito bom. Você tá lá na jornada do Escola e Decola, Regiane? Então, o que acontece? Ocupar o nosso lugar de autorresponsabilidade dói. Sabe por que dói? Porque quando eu ocupo esse lugar, que eu agora sou responsável pela minha própria vida,
eu não vou mais poder culpar a minha família, a sociedade, a religião, entende? Então a gente para de ser aquela criancinha pirracenta de ficar tentando se justificar pelas coisas e se torna um adulto responsável. A gente entende que quem faz parte de um processo de mudança somos nós. Regiane, me manda depois um direct então, tá bom? Que eu te falo. Mas fica aí na live. Então, o que acontece? A gente não consegue mudar se a gente não observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos hábitos. E um outro ponto muito importante sobre o autoconhecimento. Nós levamos um tempo, sabe? Um tempo de vida. Eu, por exemplo, tenho 41 anos. Eu levei 41 anos para viver toda a minha trajetória de vida, instalar as minhas crenças limitantes, as minhas crenças fortalecedoras. Vocês podem apertar no coraçãozinho, que é legal, porque a gente chama outras pessoas para assistir a live, e tem um aviãozinho também que vocês quiserem compartilhar e convidar outras pessoas, também pode, tá? Façam isso. Vamos espalhar o bem. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer assim, eu quero mudar, eu quero atingir êxito nas áreas da minha vida, mas eu começo e paro. Ou então eu tenho acesso a algo que eu preciso fazer para mudar meu hábito, para pensar de uma forma diferente, mas eu começo e paro. Sabe o que vai acontecer? Você vai se enganar. Você não vai ter o processo de mudança de fato acontecendo. Não vai acontecer o processo de mudança. Então, o autoconhecimento, eu costumo dizer o seguinte, ele tem ponto de partida, ele não tem linha de chegada. Ingrid, mas quando que eu vou, quando eu posso parar de treinar minha mente? Quando eu posso parar de me tornar consciente sobre os meus pensamentos? Nunca. Só quando você de fato morrer. Entende? E aí, como que é interessante? Por que é tão importante também o autoconhecimento? Porque a gente começa também a aprender a lidar com a nossa vida de uma forma mais plena, mais segura e também sem ficar levando as coisas pro lado pessoal. Porque senão a gente fica tão chato, a gente fica reclamando, a gente fica se fazendo de vítima. E isso não é nem um pouco saudável, se fazer de vítima. Entendem? Às vezes dói o que a gente fala. E um outro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o livro que não está aqui, que é um livro que depois eu vou até recomendar para vocês. Não existe transformação se de fato nós não nos propusermos a ter disciplina. Então, o autoconhecimento é como se a gente tivesse uma pílulazinha e a gente tivesse que tomar isso diariamente. Aí o que acontece com as pessoas? Elas falam, não vou parar por aqui, não vou mais me dedicar a isso. Aí as pessoas elas começam a entrar de novo num processo de frustração, de autojulgamento, de postura crítica exagerada, não consegue ter autocontrole de si mesmo. E quem não se controla, quem não tem um autocontrole de si mesmo, sabe o que vai fazer? Vai controlar o outro. Vai dar muito significado pro que o outro faz, pro que o outro fala. Entende? Então sempre vai achar que está sendo atingido. Vai entrar num processo, às vezes, dependendo da situação, a pessoa também deprime, a pessoa fica vivendo lá no futuro com muita ansiedade. Então isso vai desencadeando uma série de questões. Então a nossa mente, ela deve ser treinada sim, todos os dias. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela tem uma sombra, né? Ela tem uma crença limitante com relação à capacidade. Eu não me sinto capaz. A Regiane está falando aqui, não precisava ouvir isso, sempre deixo tudo pela metade. Então, Regiane, essa questão também de às vezes a gente começar uma coisa e parar,
pode estar relacionado a uma crença instalada sua lá atrás, na sua história de vida, na sua infância, na sua adolescência. Você pode ter ouvido isso. Porque as nossas crenças, elas estão relacionadas com tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente ou que a gente ouve. Então, às vezes, em algum momento, você pode ter ouvido assim: nossa, tudo que você começa, você para. Nossa, você não consegue se comprometer com nada. Nunca termina nada. E aí, quando a gente está nessa fase de vida, a gente não tem filtro, a gente acredita como uma verdade. E segue. E segue, trazendo isso para a vida adulta. A gente vai trazendo cada vez mais essa... A gente fica com um senso de incapacidade, sabe? Está relacionado a uma crença que a gente mapeia também nos vilões da mente, que está relacionado ao desvalor. Para tudo tem sentido, para tudo tem significado, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cada vez mais se posicionar diante de nós mesmos e de ter essa capacidade de reconhecer de fato que esse processo de mudança, ele é suado, ele dá trabalho, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma mudança que ela acontece de uma forma efetiva, uma mudança perene, duradoura. Não é algo que a gente faz e volta atrás, a gente consegue realmente se manter. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Quando eu falo assim, de repente você está evitando de se colocar nesse lugar de responsabilidade porque você está insistindo em culpar alguém. Quando a gente fica nesse lugar muito de culpar alguém, nesse lugar muito voltado muito significado para o que o outro diz e fala, nós tendemos a perder o controle da nossa própria vida. Porque eu costumo dizer o seguinte: o autoconhecimento já dá um trabalho danado. Então, se você não controla os seus pensamentos, se você não controla os seus sentimentos, imagina se você vai ter a capacidade de controlar os pensamentos e os sentimentos dos outros. Não vai. Mas o meu marido, ele precisa mudar. Não, ele não vai mudar. Mas é meu filho, ele precisa mudar. Não vai mudar. As pessoas, elas só mudam quando de fato elas se permitem, elas tomam a decisão pela mudança. Então, o que acontece? Eu costumo brincar e dizer o seguinte: ao invés de você ficar tentando aí mudar as pessoas, mudar o comportamento do outro, ao invés de você ficar nesse lugar de julgamento, para e cuida do seu processo de mudança. Para e cuida na maneira como você está agindo. Para e cuida e alinha a sua própria rota. Porque alinhar a minha própria rota já me dá um trabalhão danado. Imagina se eu quiser alinhar a minha rota e alinhar a rota dos meus amigos, da minha família, do meu namorado. Enfim, eu não vou conseguir. E aí eu entro num lugar muito ruim. Quando eu não consigo ocupar esse lugar de responsabilidade da minha própria vida, que é de entrar nesse movimento de, então, se eu não cuido aqui, eu vou cuidar do outro. Quando eu vou cuidar do outro, o outro fala assim: não. Aqui quem dita as regras sou eu. Aí a gente começa a exercitar outras coisas também que não nos favorecem. Julgamento. Às vezes a gente se torna... Quem é muito perfeccionista com o outro é porque é muito perfeccionista consigo mesmo. Porque nós externalizamos, nós reagimos com os outros aquilo que a maneira como a gente reage com a gente mesmo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela conversa de uma forma mais arrogante, mais prepotente e tem às vezes o hábito de não respeitar o outro, muito possivelmente ela está se desrespeitando. A gente só dá conta de ser pro outro aquilo que a gente é pra gente, entende? Isso é profundo. Isso é profundo. Então, o que acontece? Nós precisamos ocupar esse lugar, experimentar a nossa capacidade de ressignificar as nossas crenças. Como eu falei, as crenças elas ficam registradas ou porque a gente viu, ouviu ou sentiu alguma coisa. Então, para ressignificar uma crença, por exemplo, relacionada à capacidade, à falta de merecimento, enfim, eu também preciso controlar os meus sentimentos, os meus pensamentos para me ver, ouvir e sentir algo diferente para então ressignificar.
Aí eu começo a entender que eu não preciso carregar, sabe, aqueles pesos da minha história de vida. Eu consigo transformar isso e fazer de uma forma diferente. E quando eu ocupo um lugar de responsabilidade também, eu entendo um ponto muito importante com o autoconhecimento, que todos vocês também devem compreender. Nós fomos cuidados pelos nossos pais, pelo pai, pela mãe, pelos nossos cuidadores. E a gente precisa entender que os nossos pais, os nossos cuidadores, eles fizeram ou fazem por nós tudo o que eles fazem com os recursos emocionais que eles têm, porque eles também são seres humanos. E o que eu mais vejo hoje em processo de autoconhecimento é assim, ó, é filho tentando ser o marido da mãe, entende? É filho assumindo o papel do pai porque os pais se separaram. Existe uma coisa muito importante também para a nossa evolução pessoal que se chama ordem familiar. Então nós precisamos honrar esse lugar. A gente precisa de fato entender que nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos. Então, quando a gente não amadurece no processo de autoconhecimento, a gente fica sempre esperando do outro que ele faça alguma coisa, que ele resolva a nossa vida, que ele nos dê as respostas para aquilo que a gente está buscando. E esquece. As respostas estão dentro de você. E quando você tem o autoconhecimento, que você realmente consegue se situar, você muda a si mesmo, e a partir da sua mudança, você muda os outros ao seu redor. Mas não porque você vai lá e vai decidir por eles, mas é porque as pessoas vão te olhar e vão entender assim, olha, essa pessoa está agindo de uma forma diferente. E pelo simples fato de perceber que você está agindo de uma forma diferente, a mudança ela vai acontecer. Não porque o outro está mudando por você, mas porque a sua mudança está refletindo um comportamento diferente no outro. Possivelmente essa pessoa também vai parar, ela vai pensar, ela vai refletir. Entendem? E um outro ponto muito importante também que a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a gente fica muito nesse lugar de ego, que eu não vou dar o braço a torcer, que eu não vou mudar, que eu não vou fazer isso, ou porque a minha ideia, a minha própria ideia que vale, que eu sou dono da verdade. Sai desse lugar. Esse lugar de ser dono da verdade, de querer provar para o outro, de querer acreditar que você está sempre certo, ser o dono da razão, não contribui para o seu processo de evolução também. Então, se você é uma pessoa que já está experimentando do autoconhecimento e está percebendo que você não está evoluindo, muito possivelmente você está paralisado no seu ego. O seu ego não vai te fazer crescer. E eu estou te falando isso por convicção própria. Eu já estive nesse lugar do ego. Tá certo? Mais dúvidas que vocês querem tirar aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Rogério. Oi, Rogério. Bem-vindo. Pessoas, o que eu gostaria então de compartilhar hoje. Então comece a sua jornada, não desista. Na hora que cansar, respire e começa de novo. A mente ela não pode ser esquecida, ela é muito poderosa, mas ela precisa ser treinada, a gente precisa reforçar. Quem entrou aqui, que está na jornada da Escola e Decola, muito obrigada por fazer parte. E quem não está na jornada, me manda e quiser saber mais sobre como a gente constrói, como que realmente se dá todo esse processo de evolução e transformação com autoconhecimento, me manda um direct, tá bom? Então, ó, um beijo. Essa semana eu quero voltar aqui. Como eu disse para vocês, estou encerrando o ano de 2019 com as atividades profissionais, mas eu senti no coração que eu ainda tinha algo para fazer e contribuir, então foi a forma como eu encontrei, tá bom? Um beijo, a gente se vê então, tá certo? Tchau!